Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso bate-papo semanal, o LedoCast. Se você está voltando, seja muito bem-vindo novamente. Agora, se você é novo, eu quero te dizer, toda semana a gente bate um papo aqui sobre espiritualidade, sobre fé, liderança, família, hombridade e muitas coisas mais além disso, tá bom? E não te esquece de te inscrever. Se você é novo por aqui, já te inscreve no canal, já começa a participar semanalmente. Toda semana nós temos episódios novos saindo para você, tá bom? E hoje eu queria compartilhar um tema que está no meu coração, que é conselhos populares. Sabe aqueles conselhos, aqueles ditados populares, aqueles conselhos populares de crescimento pessoal, mas que não funcionam no reino de Deus. Nem todo ditado ou nem todo ensino de autoajuda ou de crescimento pessoal estão corroborando com a mensagem do evangelho. É isso mesmo. E muitas pessoas causam confusão, principalmente nos nossos dias em que muitos coaches se levantam trazendo também ensinos espirituais, mas às vezes não tem um conhecimento bíblico e teológico, e às vezes os cristãos acabam misturando as coisas. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse assunto com você. Porque afinal de contas existem alguns ensinos que realmente são bons e que a gente pode aplicar e que vão nos ajudar. Mas muitos ensinos parecem sábios, porém muitas vezes te afastam da verdade do evangelho, tá bom? E para que você não caia nesse erro, eu quero que você entenda alguns deles hoje. Vamos lá? Vamos começar? O primeiro que eu quero te mostrar dos conselhos populares que não funcionam no reino de Deus é: siga o seu coração, né? Esse é um clássico. Quem aí já ouviu o siga seu coração? Acho que a grande maioria de nós. Parece bonito, mas é bastante perigoso. Porque lá em Jeremias, que também é um versículo bem conhecido, Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu já vi pessoas falando assim: Deus falou comigo tal coisa. Deus falou comigo para eu namorar com ela. E aí, ou então Deus falou comigo para eu me mudar de cidade. E muitas vezes não era Deus, era o coração da pessoa. Então, a gente precisa aprender a discernir aquilo que vem da alma, aquilo que vem do coração e aquilo que vem de Deus. Então, muitas vezes, esse siga o teu coração vai nos levar ao engano. Jeremias deixou claro que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, tá bom? Então não se esqueça, dentro de você nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, dentro de nós existe a alma, que é a sede das emoções, nossos pensamentos, mas também tem em nós o espírito, e muitas vezes existe essa tensão entre os meus sentimentos e a voz do Espírito Santo dentro de mim, tá bom? Então aprender a discernir isso é muito chave para você ser assertivo na tua vida e realmente chegar nos lugares onde Deus quer que você chegue, tá bom? Entenda que o coração humano, sem a direção de Deus, pode nos levar, na verdade, para muito longe da vontade de Deus, tá bom? Então, se eu só sigo o meu coração, se eu só sigo as minhas emoções, se eu só sigo aquilo que me faz feliz, eu posso estar caminhando para um abismo e não estar percebendo, tá bom? No reino de Deus, nós não seguimos o nosso coração, nós seguimos a voz do Espírito Santo. E muitas vezes o meu coração está dizendo, vai para a esquerda, mas o Espírito Santo está dizendo, vai para a direita. Então, eu não vou obedecer ao meu coração, eu vou obedecer à voz do Espírito, porque ele sabe o que é melhor para mim. Faz sentido isso para você? Esse é o primeiro. Segundo, esse também é outro clássico. Você é dono do seu destino. Faça o que te der vontade, né? Você é dono do seu destino. E essa é uma mentalidade secular / humanista, né? Que exalta a autossuficiência. Então, pessoas que realmente não têm a Deus, realmente elas são donas do destino delas. Mas quem entregou sua vida a Jesus, também entregou o seu passado, o seu presente e principalmente o seu futuro. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 9, tem um texto bem legal que diz assim, olha, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tá bom? Então, nós podemos até tomar algumas decisões, fazer metas, né, fazer alvos, mas, de fato, quem precisa dirigir o nosso dia a dia
é o Senhor Deus, tá bom? Então, ele é quem, de fato, é o dono do nosso destino, ok? No reino, reconhecemos que não temos controle total. Por quê? Porque nós entregamos esse controle nas mãos do Senhor. Eu não sei você, mas há anos atrás, quando eu me converti a Jesus, eu falei, Deus, a minha vida é tua, faz agora o que tu queres, faz da forma que tu queres, e o meu destino é teu. Sabe? E a minha vida tem caminhado assim e tem valido a pena. Tem sido muito bom porque Deus tem me levado em caminhos incríveis e a destinos maravilhosos. Ok? Terceiro lugar, terceiro conselho popular que não funciona no reino de Deus é coloque-se sempre em primeiro lugar. Né? Esse também é outro que muitas pessoas acabam caindo nesse erro. Né? Não, eu preciso olhar para mim, não, eu preciso, sabe, me colocar em primeiro lugar. A verdade é que a cultura hoje do mundo, ela prega o ego acima de tudo. Né? Mas a verdade é que Jesus disse em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Então, se você quer de fato encontrar a vida verdadeira, você vai precisar decidir perder a sua vida. E eu sei que isso é algo que é forte de falar, né? Mas quando eu entendo que eu estou perdendo a minha vida e eu estou entregando ela de fato para Jesus, então eu vou encontrar a verdadeira vida. E o reino de Deus, ele é um paradoxo. Eu abro mão da minha vida e eu encontro. Mas aqueles que estão tentando encontrar a vida acabam perdendo a sua vida. Tá bom? Então, essa ideia de colocar a sua vida em primeiro lugar, si mesmo em primeiro lugar, é um engano. Porque no reino de Deus, a prioridade é o próprio Deus. A nossa prioridade, a minha prioridade não sou eu mesmo, mas é Jesus. E depois é o meu próximo. E o resultado disso é uma vida plena e uma vida de propósito e uma vida de completude. Tá bom? O quarto lugar, o quarto conselho popular que não funciona no reino de Deus é nunca aceite menos do que você merece. Né? Esse também é algo que é uma frase bonita. Né? Vamos ser sinceros. Nunca aceite menos do que você merece mais do que isso, você merece algo melhor. Né? E parece inspirador, mas o reino de Deus, o chamado é para a humildade e também para abrir mão dos direitos quando necessário. 1 Coríntios 6, 7 diz, porque não sofrer antes da injustiça, ou melhor, porque não sofrer antes a injustiça, por que não ser enganado? Então, a verdade é que ninguém vai ficar procurando ser enganado, ninguém vai ficar procurando se martirizar, tá bom? Mas há momentos que nós precisamos aprender a aceitar a perda, ok? Existem momentos que nós precisamos aceitar menos aos olhos humanos e receber mais aos olhos de Deus. Então, aprender a perder é um ensino importante do cristianismo. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu não brigo no trânsito porque eu aprendi a perder. Entendeu? Às vezes o cara dá uma cortada em mim, não dá seta, eu fico chateado, mas segue lá. Ontem mesmo eu estava estacionando um carro e aí uma criança abriu a porta do carro ao lado, estacionado, e deu no retrovisor do meu carro. Na hora eu olhei assim, fiquei chateado, mas pensei, é só uma criança. O que eu vou falar? E eu ainda pensei em falar pro pai, cuidado aí com teu filho, abriu aqui, bateu. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro perder. Aí depois eu vou falar uma coisa, o cara vai se chatear comigo, vai esbravejar de lá. Não adianta, cara. Eu vou me colocar em segundo lugar. Deixa ele ganhar essa, porque quando eu perco, aparentemente eu perdi ali a discussão, mas eu ganhei meu dia. Sabe? Podia ser um doido que vai pegar uma arma ali, que vai se exaltar. Já pensou? Então, essa ideia de nunca aceite menos que você merece também, muitas vezes é um engano, tá bom? E último lugar, e quinto, você precisa se amar antes de amar os outros. E pasme, eu já vi cristão pegar esse texto que eu vou ler para você e deturpar esse texto, tá bom? Lá em Mateus 22, 39, diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí eu já vi gente pegar e falar assim, então, para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso primeiro me amar, para depois eu poder amar o próximo. Mas não é isso que o texto está falando, gente. Se a gente for fazer uma análise do texto, uma interpretação de texto, ele em nenhum momento fala ame-se antes de, ou antes do seu próximo. Não. Ele dá a ideia de amar o próximo ao mesmo tempo que eu me amo. Né? Porque, vamos ser sinceros, o ser humano ele já nasce com uma pitada de egoísmo no coração.
Entendeu? A gente já nasce com... É só você ver duas crianças brigando por um brinquedo. Duas crianças brigando para ver quem vai receber o elogio do pai e da mãe. Né? Sempre um querendo se sobressair no outro. Então, a verdade, queridos, é que a gente não precisa ensinar as pessoas, as crianças e as pessoas a abrir mão, na verdade, a ganhar as coisas. A gente precisa ensinar eles a abrir mão das coisas. Né? Então, muitas vezes essa ideia de que não, eu preciso me amar, eu preciso... Sabe? Na verdade, é uma ideia também humanista. Porque o reino de Deus, o próprio Jesus, ele disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Da forma que eu me amo, eu preciso amar as pessoas ao meu redor. No reino de Deus, o amor ao próximo ele está completamente equilibrado com o amor sacrificial. Ou melhor, vou refrasear aqui. No reino de Deus, o amor próprio está equilibrado com o amor sacrificial ao próximo. Tá bom? Então, da mesma forma que eu me amo, eu também vou amar o próximo. Então, se eu gasto tempo comigo sozinho, para alguma coisa para mim, eu também vou gastar para o próximo. Se eu comprei uma roupa nova para mim, então eu também vou comprar uma roupa nova para o próximo. Né? Então, essa é a ideia do amar o próximo. Se eu amo e recebo o perdão de Deus, eu também vou liberar o perdão de Deus para o próximo. Ok, pessoal? Nem todo conselho motivacional é ruim, como eu disse no começo do podcast. Mas todo conselho precisa passar pelo filtro da palavra, pela cosmovisão bíblica. Precisamos ter a lente correta. Como já falamos aqui sobre lentes anteriormente. O que muitas vezes parece ser sábio aos olhos dos homens, pode ser loucura aos olhos de Deus. Tá bom? Então, gente, não se guiem pelo que o mundo diz. Porque nem sempre o que o mundo diz é o que o reino de Deus ensina. Viva pelas palavras do reino, porque céus e terras passarão, diz a palavra, mas a minha palavra jamais passará. Isso disse Jesus. Que Deus te abençoe, eu espero ter te abençoado nesse podcast. Se você também tem mais algum ditado popular que eu não citei aqui, coloca aí nos comentários um ditado popular bem forte, mas que também traz algum tipo de engano. Coloca aí embaixo, vamos bater um papo. Deus te abençoe, não esquece de curtir e também compartilhar com os teus amigos e amigas. Até o próximo episódio na semana que vem. Valeu!